Graça e paz, irmãos. Neste momento, eu gostaria de fazer com os irmãos uma breve meditação no Salmo 32, no versículo 8. Salmo 32, no versículo 8, onde está escrito assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isso não é maravilhoso? Saber que Deus está dizendo isso? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isso lhe dá certeza de que Deus quer lhe ensinar, de que é Ele que quer instruir e que quer dizer a você o caminho que você deve seguir, a direção que você deve tomar, e olhando direto em cima de você, é Ele que vai lhe dar o conselho. O conselho não virá de estranhos, não virá dos seus medos, não virá das suas paúras, virão dele. Sob as minhas vistas te darei conselho. Você lembra o que está escrito lá em Provérbios 19, no versículo 21? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você entendeu? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Presta atenção, meu irmão. Mesmo que os nossos planos sejam imperfeitos, se o nosso coração está reto, Deus fará com que as coisas mudem e sirvam para a sua glória. Será que neste exato momento você está tentando diferenciar aquilo que é uma ideia sua? Ou será que é plano de Deus? Será que isso é da vontade de Deus ou é só o desejo do meu coração? Será que você está assim agora? Muitas vezes nós passamos por tempos assim, de indecisão, não é? Será que é tempo de casar? Será que é a hora certa de mudar de emprego? Será que eu não vou fazer uma coisa certa, errada, antes o pouco certo do que o muito duvidoso? O que fazer? Você fica mais ou menos como se fosse no dilema. O dilema é a oscilação da mente entre dois opostos. Ouça a palavra de Deus que diz para você: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você diz: eu creio nisso sim, eu creio na palavra de Deus, eu tenho temor de Deus, mas eu preciso de um pouco mais de detalhes. Primeiro, as nossas ideias passam, sabia? Mas a direção de Deus permanece. Fica ali, fica. Há uma certa persistência, sabe, na sua direção. Por isso é mesmo que o tempo nos ajuda quando aquilo fica, aquele desejo continua e cresce. Não muda. Nós não devemos nos apressar. Levar tempo para orar,
para pedir a Deus, para buscar de Deus. Sob as minhas vistas eu te darei conselho, é o que Deus nos diz. Segunda coisa que eu quero lembrar para os irmãos é a direção de Deus, ela é normalmente impedida de ser seguida sem Ele. Não dá. Se não for de Deus, e se não for com Deus, não vai dar certo. Se é para Deus, o trabalho é de Deus, sem Ele não dá para ir. Você se lembra o que Jesus Cristo diz lá em João 15, no versículo 5? Sem mim, nada podereis fazer. Comigo tudo será possível, mas sem mim não dá. Senhor, o que é que eu faço? Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Segunda coisa, a direção de Deus normalmente não é confortável. Isso é que é difícil. Não é confortável no início. É difícil? Você tem que quebrar paradigmas. Você tem que sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto. E isso não é tão agradável assim para a nossa natureza, não é? Agora, se você ler o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12, eu vou ler para você, meu irmão, ouça. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Águia. Você está vendo isso aqui? Você pode imaginar isso? As águias aprendem a voar quando a mamãe águia os empurra para fora do ninho por sobre as rochas escarpadas. Vão se arrebentar. Ou voam ou se arrebentam. Você já pensou se essas pequenas águias pudessem pensar? Você já pensou o que se passaria no pensamento desses filhotes de águia? O que é que a mamãe está fazendo comigo? Está me empurrando mais. O filhote só descobre que ele nasceu para voar quando a mãe o empurra fora do ninho. Aí ele descobre que nasceu para voar. Aí nunca mais ele quer parar no ninho. Ele quer voar porque é para isso que ele veio a este mundo. É só então que o filhote descobre seu potencial, ele descobre o seu destino, ele descobre o seu prazer. Às vezes, Deus tem que nos empurrar para fora do nosso conforto. Mas não se preocupe, Ele sabe bem o que está fazendo. Ele sabe direitinho o que está fazendo. Se você abraçar seu filho no seu colo e nunca deixar que ele engatinhe, que ele ande, porque ele pode cair, ele nunca vai andar. É preciso que ele tente e tente até andar. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo nadar. Ninguém nasce sabendo escrever, não é? Mas nós somos empurrados. É difícil. Mas nós temos que fazer porque precisamos aprender. Por isso, nós somos feitura de Deus, criação de Deus. Estamos aqui para aprender e sob as vistas do nosso Pai do céu, nós receberemos dele
o conselho para continuar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.